Eles têm uma visão totalmente distorcida do que é estar em Cristo, né? Eles pensam, mais uma vez, né, que estar em Cristo, ser salvo, ser filho, é você estar na denominação deles. Olha, você aceitou Jesus aqui, você se batizou, você toma a Santa Ceia, você é fiel dizimista, você usa as roupas que nós mandamos você usar, então agora você está em Cristo. Gente, não tem jactância maior do que essa. Isso é de uma altivez humana terrível. Percebe? Porque, como eu falei agora há pouco, né? No fundo, eles dizem que Jesus não salvou ninguém, ele só tornou a salvação possível, e que para as pessoas estarem em Cristo, elas têm que estar na denominação deles. Pensa se isso não é uma altivez terrível. Né? Ah, você aceitou, agora você está aqui, você está em Cristo. Inclusive, eles dizem, né, aquele trecho, né, nós vamos ler daqui a pouco, inclusive, né, que Paulo fala, as coisas velhas já passaram. Eles dizem que as coisas velhas é o que você vivia antes de aceitar Jesus na igreja deles. Ah, antes você fumava cigarro, agora você aceitou Jesus e deixou de fumar. As coisas velhas passaram. Veja, eu não sou a favor de fumo, não, tá? Mas isso por uma questão de saúde. Não é por questão de salvação, porque, enfim, não vou nem entrar nisso. O fato é que eles têm essa visão. Então você andava com os amigos do mundo, agora você só anda com os amigos da igreja. Ah, você frequentava este ou aquele ambiente, agora você não frequenta mais. Ah, você ia na festa, agora você não vai na festa. Só vai na festa da igreja. Né? Entendeu? Ou seja, as coisas velhas passaram. Gente, não é disso que o apóstolo Paulo falou. Em momento algum, Paulo fala de denominação religiosa. Em momento algum, ele fala de pessoa pertencer a esta ou aquele segmento. Que você só está em Cristo quando você aceita Jesus. Isso não tem na Bíblia. Olha só, vamos entender o que é estar em Cristo. Vamos lá. 2 de Coríntios 5. Vamos ler do 14 ao 17. Olha só. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que que é Jesus, morreu por todos. Logo, todos morreram. Antes de continuarmos, deixa eu explicar esse conceito de todos. Irmão Cristiano, você acabou de ler comigo que existem as ovelhas. Aqueles que não eram ovelhas, por isso não criam em Jesus, e as ovelhas que ouviam Jesus e que receberam a promessa da vida eterna. Você acabou de me dizer que essas ovelhas são filhas de Deus, que foram eleitas, né, desde antes da fundação do mundo, que Deus os predestinou. E aqui diz que o Senhor morreu por todos. Pois é, abençoado, esse é o problema de as pessoas isolarem versículos do contexto. Quando eu falo de contexto bíblico no geral, é isso. Você não pode pegar esse versículo aqui, por exemplo, e isolá-lo do raciocínio todo do Evangelho. Você não leu comigo que foi o Senhor que escolheu o seu povo para a vida eterna e que, portanto, há este grupo de eleitos, de filhos? Pois é, esse todos aqui são todos os filhos. Tá? E o todos, veja bem, quando você vê assim, o Senhor salvou todos, o Senhor quer que todos os homens se salvem, não tem isso na Bíblia? Quando você vê essa questão de todos, ela tem dois sentidos. São todos os filhos, por quê? Porque em todas as etnias há filhos de Deus. Vamos raciocinar. A visão é que só os judeus eram filhos, logo só os judeus seriam salvos. Só que o evangelho revelado ao apóstolo Paulo, o evangelho da graça, mostrou que, na verdade, os não-judeus também pertenciam à salvação. Então, esse todos tem esse sentido, são todos os homens, ou seja, todas as etnias, logo, todos os filhos de Deus. Então, o Senhor morreu por todos? Sim, todos os eleitos, que também são chamados de muitos. Já vamos ler isso aqui também mais à frente. Vocês se lembram que Jesus, por exemplo, quando fez a última Páscoa, ele ergueu o cálice e disse: isto é o meu sangue que eu derramo por muitos. Lembram-se desse conceito? Muitos, não todos, muitos. Então, esses todos são todas as etnias, todos os filhos de Deus, que são também os muitos. Está claro isso? Muito bem, vamos seguir. 15. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele
que por eles morreu e ressuscitou. Ou seja, ele morreu para que os filhos dele viessem a servi-lo, a viver para ele. 16. Olha a revelação do 16. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. É o famoso, em outras versões, a ninguém conhecemos segundo a carne. Percebeu o conceito étnico aqui? Porque conhecer do ponto de vista humano, ou seja, conhecer segundo a carne, é conhecer do ponto de vista étnico. Isto era que muitos faziam. Os filhos de... tem muitos que fazem até hoje, tá? Os filhos de Deus são os judeus. Somente aos judeus pertence a salvação. Isso é ter uma visão humana, né? Uma visão carnal. Mas a palavra diz, a ninguém conhecemos mais do ponto de vista humano, segundo a carne. Então essa questão étnica está fora. Agora veja, ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, ou seja, segundo a carne, como humano, como judeu, agora já não o consideramos assim. Em outras palavras, não enxerguem Jesus mais como judeu. Esse conceito não existe mais. Percebeu? A ninguém conhecemos segundo a carne. Está claro, né? Observe. Você está começando a entender o que é estar em Cristo? O que no início do raciocínio nós vimos aqui? O Senhor morreu. Morreu por todos os filhos, todos os eleitos. Né? Então ele morreu por todos. Perceba isso. Então a morte de Jesus foi um marco. Jesus morreu, e a palavra diz em Romanos, no capítulo 6, que o velho homem morreu com ele, o velho homem de todos os filhos, ou seja, a nossa natureza humana já está morta. O Paulo fala isso, né? Vocês já estão mortos, e a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Né? Já estás mortos. Então, nossa carne já está morta do ponto de vista de Deus. Né? Deus nos olha pelo prisma do Espírito, obviamente. Tá? Então, a ninguém conhecemos segundo a carne. Deus não conhece ninguém segundo a carne, do ponto de vista humano. Ou seja, a cruz encerrou isso. A partir da cruz, as pessoas deixaram então de estar nessa condição humana, os filhos de Deus. Tá? Ou seja, elas deixaram de estar em Adão. Porque a condição humana é de Adão. Está percebendo o ponto? Então, antes de Jesus morrer e, consequentemente, ressuscitar, as pessoas estavam em Adão. Esse é o conceito. E, consequentemente, também, por estarem antes da cruz, estavam em Moisés. Como eu sempre digo, a lei e o pecado, ou seja, Moisés e Adão, entre aspas, trabalhavam juntos para a condenação. Então, antes da cruz, as pessoas estavam em Adão, porque estavam ainda do ponto de vista humano. Da cruz em diante, essa questão do ponto de vista humano, segundo a carne, questão étnica e tudo mais, isso acabou, porque Jesus morreu e o velho homem morreu. Então, todos os filhos passaram a estar em Cristo. Percebeu o que é estar em Cristo? Essa visão é tremenda, né? Estar em Cristo não tem nada a ver com frequentar templos de pedra, aceitar Jesus na denominação X e Y. Estar em Cristo é você estar da cruz em diante. Então eu vou repetir. Antes as pessoas estavam em Adão. Ou seja, elas eram consideradas apenas do ponto de vista humano. Tá? A partir de Cristo, Cristo morreu, o velho homem morreu com ele. Então todos os filhos passaram a estar nele, em Cristo, não mais em Adão.